Um passo em frente, dois passos atrás. Vladimir Ilyich Lenin. C. O início do Congresso. O incidente com o Comitê de Organização. O mais cômodo é fazer a análise dos debates e votações do Congresso, seguindo a ordem das sessões para anotar sucessivamente os matizes políticos que se desenham cada vez mais nitidamente. Só nos afastaremos da ordem cronológica em caso de absoluta necessidade, para examinar em conjunto certos problemas estritamente relacionados ou certos agrupamentos similares. Para maior imparcialidade, tentaremos anotar todas as votações principais, deixando de lado, bem entendido, uma série de votações sobre questões de pormenor, que tomaram ao nosso Congresso um tempo exorbitante, em parte devido à nossa inexperiência e à má distribuição dos documentos entre as reuniões de comissões e as sessões plenárias, e em parte em consequência de atrasos deliberados que raiavam a obstrução. A primeira questão que suscitou debates que começaram a revelar os diferentes matizes foi sobre se devia ser dado o primeiro lugar, na ordem do dia do Congresso, ao ponto seguinte: posição do Bund no partido. Páginas 29 a 33 das atas. Segundo o ponto de vista dos escristas, defendido por Plekhanov, Martov, Trotsky e por mim, não podia haver quaisquer dúvidas a este respeito. A saída do Bund mostrou de forma evidente a justeza das nossas considerações. Se o Bund não queria caminhar conosco, nem admitir os princípios de organização que a maioria do partido partilhava com o Iskra, era inútil e contrário ao bom senso fingir caminhar juntos e arrastar assim o Congresso, como arrastavam os bundistas. A literatura já tinha esclarecido o problema e era evidente para qualquer membro consciente do partido que só faltava pôr francamente a questão e escolher aberta e lealmente: autonomia, caminhamos juntos, ou federação, separamo-nos. Evasivos em toda a sua política, também aqui os bundistas quiseram ser evasivos e adiar a questão. O camarada Akin junta-se a eles e logo formula, provavelmente em nome de todos os partidários da Rabot Aidelo, suas divergências com o Iskra no plano organizativo, páginas 31 das atas. Ao lado do Bund e da Rabot Aidelo, alinha o camarada Ormahov, 2 votos do comitê de Nikolaev, que pouco antes se tinha declarado solidário com o Iskra. Para o camarada Mahov, o problema não é nada claro, e para ele o ponto nevrálgico é também a questão da estrutura democrática, ou, pelo contrário, notai bem, o centralismo, exatamente como para a maioria da nossa atual redação do partido, maioria que no Congresso ainda se não tinha dado conta deste ponto nevrálgico. Assim, contra os iskristas, erguem-se o Bund, a Rabot Aidelo e o camarada Mahov, reunindo todos juntos os 10 votos que se registraram contra nós, página 33. Houve 30 votos a favor, e como veremos em seguida, é à volta deste número que muitas vezes oscilam os votos dos iskristas. 11 se abstiveram, não se ligando de maneira definida, como se verifica, nem a um nem a outro dos partidos em luta. É interessante notar que na altura da votação sobre o parágrafo 2 dos Estatutos do Bund, a rejeição do parágrafo 2 provocou a saída do Bund do partido, eram igualmente em número de 10 os votos e as abstenções, página 289 das atas. Abstiveram-se precisamente os 3 partidários da Rabot Aidelo, Brucker, Martinov e Akin, e o camarada Mahov. É evidente que a votação sobre o lugar a reservar à questão do Bund deu origem a um agrupamento que não tinha nada de acidental. É evidente que todos estes camaradas discordavam do Iskra não só em relação ao problema técnico da ordem da discussão, como também quanto ao fundo. No que se refere a Rabot Aidelo, a divergência de fundo é clara para todos, e o camarada Akin definiu de modo notável sua atitude no seu discurso a propósito da saída do Bund, páginas 289 a 290 das atas. Vale a pena nos determos neste discurso. O camarada Mahov diz que depois da resolução que rejeitou a federação, a situação do Bund no pós-DR, de questão de princípio, tornou-se para ele uma questão de política real face à organização nacional historicamente constituída. Aqui, prossegue o orador, tive forçosamente que ter em conta todas as consequências que poderiam advir da nossa votação, e por isso teria votado a favor do parágrafo 2 em toda a sua integralidade. O camarada Mahov compreendeu perfeitamente o espírito da política real, em princípio, já rejeitou a federação,
e é por isso que, na prática, teria votado a favor de um ponto dos estatutos que estabelece essa mesma federação. E este camarada prático explica sua estrita posição de princípio com as seguintes palavras: mas, o famoso mas de Shedrin, como qualquer votação minha tinha apenas um caráter de princípio e não poderia ter caráter prático de votações quase unânimes de todos os outros congressistas, preferi abster-me para, de princípio, Deus nos livre deste espírito de princípio, fazer ressaltar a diferença da minha posição neste caso relativamente à posição defendida pelos delegados do Bund que votaram a favor deste ponto. Entenda quem puder. Eis um homem apegado a princípios que se abstém de declarar em voz alta, sim, porque isso é inútil na prática, quando todo mundo diz não. Depois da votação sobre o lugar a reservar na ordem do dia à questão do Bund, pôs-se a questão do Grupo Borba, que também determinou um agrupamento extremamente interessante e que estava estritamente ligado à questão mais delicada do Congresso, a composição pessoal dos centros. A comissão encarregada de determinar a composição do Congresso pronuncia-se contra o convite do Grupo Borba, de acordo com uma decisão do Comitê de Organização, repetida 2 vezes, ver páginas 383 e 375 das atas, e também de acordo com o relatório de seus representantes na comissão, página 35. O camarada Igorov, membro do Comitê de Organização, declara que a questão do Grupo Borba, notai bem, do Borba, e não de este ou daquele de seus membros, é nova para ele, e pede a suspensão da sessão. É um mistério como uma questão 2 vezes resolvida pelo comitê poderia ser nova para um de seus membros. Durante a interrupção, o comitê, com a composição que por acaso estava presente no Congresso, vários membros seus, velhos membros da organização do Iskra, estavam ausentes no Congresso, reúne-se em sessão, página 40 das atas. Iniciam-se os debates sobre o Borba. Os partidários da Rabote e Delo pronunciam-se a favor. Martinov, Akin e Brucker, páginas 36 a 38 das atas. Os iskristas, Pavlovich, Sorokin, Lang, Trotsky e Martov e outros pronunciam-se contra. O Congresso divide-se novamente da maneira que já conhecemos. Trava-se uma luta obstinada em torno do Borba, e o camarada Martov faz um discurso especialmente circunstanciado, página 38 das atas, e combativo, no qual alude com razão à desigualdade de representação dos grupos da Rússia e dos grupos do estrangeiro. Diz que não seria muito bem conceder a um grupo do estrangeiro um privilégio, palavras de ouro, hoje particularmente instrutivas depois dos acontecimentos posteriores ao Congresso, que não se deve fomentar no partido o caos em matéria de organização, caracterizado por uma fragmentação que não é justificada por nenhuma consideração de princípio, em cheio na minoria do Congresso de nosso partido. Além dos partidários da Rabote e Delo, ninguém até o encerramento das inscrições de oradores se pronunciou abertamente e com fundamento a favor do Borba. Página 40 das atas. Devemos fazer justiça ao camarada Akin e aos seus amigos, que pelo menos não tergiversaram e não se esconderam, mas prosseguiram abertamente sua tática e disseram abertamente o que queriam. Depois do encerramento das inscrições de oradores, quando já ninguém se pode pronunciar sobre o fundo da questão, o camarada Yegorov pede insistentemente que se ouça a decisão que acaba de ser adotada pelo CO. Não é de estranhar que os membros do Congresso se indignem com tal procedimento, e o camarada Plekhanov, na presidência, exprime a sua perplexidade por o camarada Yegorov insistir no seu pedido. Porque, segundo pareceria, das duas uma, ou se falava franca e claramente, perante todo o Congresso, sobre o fundo da questão, ou então não se dizia absolutamente nada. Mas deixar encerrar as inscrições de oradores para, em seguida, a pretexto de discurso de resumo, apresentar ao Congresso uma nova resolução do CO precisamente sobre a questão que se acaba de debater, é uma verdadeira punhalada nas costas. A sessão recomeçou depois do almoço e o Birô, que continua perplexo, decide renunciar ao formalismo e recorrer a um último recurso, de que os congressos se servem apenas em última instância, uma explicação amigável. Popov, representante do CO, lê a decisão do CO adotada por todos os seus membros, excepto um, Pavlovich, propondo ao Congresso que convide Riazanov.
Pavlovich declara que negou e continua a negar a legitimidade da reunião do CO e que a nova decisão do CO contradiz a sua decisão anterior. Esta declaração desencadeia uma verdadeira tempestade. O camarada Yegorov, igualmente membro do CO e do grupo Yuzhny Rabotchi, evita responder sobre o fundo da questão e tenta transferir o centro de gravidade para a questão da disciplina. O camarada Pavlovich diz infringiu a disciplina do partido, visto que o CO, depois de ter examinado o seu protesto, tinha decidido não dar conhecimento ao Congresso da opinião pessoal de Pavlovich. Os debates desviam-se para a disciplina do partido. E Plekhanov, entre ruidosos aplausos do Congresso, explica em forma didática ao camarada Yegorov: nós não temos mandatos imperativos. Nós não temos mandatos imperativos. O Congresso é a instância suprema do partido e, por isso, infringe a disciplina do partido e o regulamento do Congresso, precisamente quem, de qualquer maneira, impede um delegado de se dirigir diretamente ao Congresso sobre todas as questões da vida do partido, sem qualquer exceção. A controvérsia reduz-se, por consequência, ao dilema espírito de círculo ou espírito de partido. Limitação dos direitos dos delegados no Congresso em nome de direitos ou de regulamentos imaginários de quaisquer organismos e círculos, ou dissolução completa, não só em palavras, mas de facto, perante o Congresso, de todas as instâncias inferiores e antigos pequenos grupos, até que se criem verdadeiros organismos oficiais do partido. O leitor já pode ver por aqui a imensa importância de princípio desta discussão no próprio início, terceira sessão, de um congresso que se propunha restaurar de facto o partido. Neste debate se concentrou, por assim dizer, o conflito entre os antigos círculos e pequenos grupos, no género do Yuzhny Rabotchi, e o partido que renascia, e os grupos anti-iskristas manifestam-se imediatamente. O bundista Abramson, o camarada Martinov, ardente aliado da atual redação do Iskra, e o nosso velho conhecido, o camarada Makov, que também conhecemos, todos se manifestam a favor de Yegorov e do grupo do Yuzhny Rabotchi, e contra Pavlovich. O camarada Martinov, que hoje atrofia com Martov e Axelrod, faz gala de democracia em matéria de organização, evoca mesmo o exército, onde só se pode apelar para uma instância superior por intermédio da inferior. O verdadeiro sentido desta compacta oposição anti-iscrista era evidente para todos os que assistiam ao Congresso ou que tinham seguido com atenção a vida interna do nosso partido antes do Congresso. O objetivo de que nem todos os membros talvez tivessem conhecimento e que às vezes defendiam por inércia, era defender a independência, o particularismo, os interesses de capelinha dos pequenos grupos para que não sejam tragados por um amplo partido que vinha sendo estruturado na base dos princípios iskristas. Foi também deste ponto de vista que o camarada Martov, que então ainda não se tinha unido a Martinov, abordou a questão. O camarada Martov ataca decididamente, e com razão, os que na sua concepção de disciplina de partido não vão para além das obrigações do revolucionário para com o grupo de ordem inferior de que é membro. O agrupamento por imposição não é admissível para o CO, mas é perfeitamente admissível para a redação. O agrupamento por imposição é condenado por Martov quando o vê do centro, mas é defendido por Martov quando deixa de lhe satisfazer a composição deste centro. É interessante notar que o camarada Martov, no seu discurso, sublinhou expressamente, para além do enorme erro do camarada Yegorov, a instabilidade política manifestada pelo centro. Em nome do centro, indigna-se Martov com razão, foi apresentada uma proposta que contradiz o relatório da comissão, baseado, acrescentamos nós, no relatório dos membros do centro, página 43, palavras de Koltsov, e as propostas anteriores do centro, sublinhado meu. Como vedes, Martov compreendia então muito bem, antes de efetuar a sua viragem, que a substituição do grupo Borba por Ryazanov em nada retira o caráter absolutamente contraditório e hesitante da atividade do centro. As atas do Congresso da Liga, página 57, podem informar os membros do partido do modo como as coisas se apresentavam a Martov depois da sua viragem. Martov não se limitou então a analisar a questão da disciplina, também perguntou claramente ao centro: que aconteceu de novo para ser necessária uma reformulação, sublinhado meu? Porque de fato o centro, ao fazer a sua proposta, nem sequer teve a coragem suficiente para defender abertamente sua opinião,
como fizeram Akimov e outros. Martov refuta-o, Atas da Liga, página 56, mas quem ler as atas do Congresso verá que ele se engana. Popov, que faz uma proposta em nome do Centro, não diz uma só palavra dos motivos, página 41 das atas do Congresso do Partido. Egorov desloca a questão para o ponto da disciplina, mas quanto à essência, ele só afirma: o Centro podia ter tido novas razões, mas se surgiram e quais é o que se ignora. Podia talvez ter se esquecido de inscrever alguém, etc. Este etc. é a única salvação do orador, porque o Centro não podia ter se esquecido da questão do Borbá, já discutida por ele 2 vezes antes do Congresso e 1 vez na comissão. O Centro tomou esta decisão não porque a sua atitude para com o grupo Borbá tenha mudado, mas porque quer suprimir escolhos inúteis do caminho da futura organização central do partido desde os primeiros passos de sua atividade. Isto não é apresentar uma razão, mas eludir uma razão. Todo social-democrata sincero, e não pomos em causa a sinceridade de nenhum dos delegados ao Congresso, tem o cuidado de suprimir tudo o que considera um escolho, e suprimi-lo com os meios que considera adequados. Apresentar razões é explicar e formular com precisão sua opinião sobre as coisas em lugar de se esquivar por um truísmo. E teria sido impossível apresentar razões sem mudar de atitude para com o Borbá, porque as anteriores decisões contraditórias do Centro tinham igualmente tido o cuidado de suprimir escolhos, mas viam esses escolhos precisamente na posição contrária. O camarada Martov atacou então com grande violência e muita razão este argumento, que qualificou de mesquinho e devido ao desejo de se esquivar, aconselhando o Centro a não temer o que os outros dirão. Com estas palavras, o camarada Martov caracterizou maravilhosamente o fundo e o significado do matiz político, que no Congresso desempenhou um importante papel e que se distingue justamente pela sua falta de independência e pela sua mesquinhez, pela ausência de uma linha própria e pelo receio do que dirão os outros, pelas eternas oscilações entre as duas partes claramente determinadas, pelo medo de expor abertamente seu credo, numa palavra, por todas as características do pântano. Esta falta de caráter em política do grupo instável levou, entre outras coisas, a que ninguém, exceto o bundista Yudin, página 53, fizesse uma proposta ao Congresso para convidar um membro do grupo Borbá. Houve 5 votos a favor da proposta de Yudin, evidentemente todos bundistas. Os elementos hesitantes mais uma vez viraram a casaca. Qual era mais ou menos o número de votantes do grupo do Centro mostram as votações das propostas de Koltsov e Yudin sobre este ponto. A do escrista obteve 32 votos, página 47. A do bundista, 16. Ou seja, além dos 8 votos anti-escristas, os 2 votos do camarada Marrov, CFR, página 46, os 4 votos do grupo Eugene Rabot e mais 2 votos. Mostraremos em seguida que não poderíamos considerar acidental esta distribuição, mas antes exporemos sumariamente a opinião atual de Martov sobre este incidente do Centro. Martov afirmou perante a Liga que Pavlovich e os outros atiçaram as paixões. Basta consultar as atas do Congresso para ver que os discursos mais circunstanciados, mais ardentes e mais duros contra o Borbá e o Centro são os próprios de Martov. Tentando empurrar o erro para Pavlovich, só dá provas de instabilidade. Antes do Congresso, tinha escolhido justamente Pavlovich como 7º membro da redação. No Congresso, juntou-se inteiramente a Pavlovich, página 43, contra Egorov. Depois, quando se viu derrotado por Pavlovich, acusou-o de atiçar as paixões. É simplesmente ridículo. No Iskra, número 56, Martov faz ironia por se atribuir grande importância ao convite de X ou de Y a fazer parte do CC. Novamente, esta ironia se volta contra Martov, porque o incidente com o Centro serviu justamente de ponto de partida para os debates sobre uma questão tão importante como o convite de X ou de Y a fazer parte do CC e do OC. Não está certo empregar-se 2 medidas diferentes se tratar do seu próprio grupo de ordem inferior em relação ao partido ou de qualquer outro. Isto é precisamente espírito filisteu e espírito de círculo, e não uma atitude de partido. Uma simples comparação entre o discurso de Martov perante a Liga e o discurso no Congresso prova isto inteiramente.
Não entendo como as pessoas arranjam maneira de se dizerem a todo preço escristas e, ao mesmo tempo, mostrarem-se envergonhadas de sê-lo. Estranha incompreensão da diferença entre o dizer-se e o ser, entre a palavra e a ação. No Congresso, Martov disse-se a si mesmo adversário dos agrupamentos por imposição, mas foi partidário deles depois do Congresso.